Não vim para pregar, eu vim para conversar com vocês. Glória a Deus. Eu vim para conversar sobre Jesus. Aleluia. Porque eu já tive muitas vezes essa experiência, tipo uma lanchonete com irmão, um restaurante, sentar à mesa e conversar sobre Jesus. É tão bom. Aliás, essa experiência não é só minha, aconteceu lá no caminho de Emaús. 2 discípulos sentaram-se à mesa e Jesus estava presente. Então eu vim para conversar com vocês. Então, 1 João, capítulo 5. Vou ler versículos de 11 a 13. Então, 1 João, capítulo 5, versículos de 11 a 13. Quero falar hoje à noite sobre as características do verdadeiro cristão. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Estas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. É possível alguém saber que está salvo? Gosto muito do que Jó diz, Jó capítulo 19, versículo 25. Quando ele diz, eu vendo ele, eu sei que o meu Redentor vive. Jó tem essa certeza. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu gosto muito do que Paulo fala na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu sei em quem eu tenho crido, e que é poderoso para guardar o que lhe confiei, até aquele dia final. Paulo não diz, eu sei no que eu tenho crido. Ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Porque ser cristão não é apenas crer no punhado de doutrinas e de regras. Ser cristão é conhecer Jesus. E Paulo sabia disso. Ele conhecia. Uma das razões porque a primeira carta de João foi escrita foi para ajudar as pessoas a saberem com certeza que elas estavam salvas. João usa o verbo saber 39 vezes na sua carta. E eu quero hoje à noite ajudar vocês nessa questão essencial da existência do ser humano: salvação ou perdição eterna. Quais são as marcas, as características de uma pessoa que foi salva por Jesus? Primeiro, uma pessoa que foi salva por Cristo, ela com certeza passou pela conversão. E existe hoje na igreja brasileira uma crise de conversão. As pessoas não vão à igreja em busca da pregação, elas vão em busca de campanhas. Eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer uma campanha porque eu vou ficar rico. O pastor garantiu que se eu fizer a campanha, se eu fizer o sacrifício, se eu fizer o desafio, eu vou ganhar muito dinheiro. Então as igrejas começam a funcionar como um cassino. É um cassino eclesiástico, onde as pessoas fazem aposta e vamos ver como é que Deus vai nos responder. Vamos ver qual é o resultado. Então, uma das marcas do verdadeiro crente é todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Há uma crise de conversão nos dias atuais. Aliás, muitos pregadores nem pregam mais conversão. Conversão é uma palavra que incomoda. Eles preferem pregar sucesso. Aceite a Cristo e você vai ter muito sucesso na vida. Aceite a Cristo e você vai ter um casamento fantástico. Aceite a Cristo. É isso que eles pregam. A pregação está muito mais voltada para a autoajuda, é uma pregação motivacional do que mesmo uma pregação
à luz da palavra de Deus. E isso tem acontecido muito hoje. Então as pessoas não estão preocupadas com o céu, com a vida eterna, com o relacionamento com Deus, mas em ser bem-sucedidas. Dê uma olhada, por exemplo, nos títulos das pregações hoje. Como ter uma vida vitoriosa, como ter uma vida bem-sucedida, como chegar no topo, como influenciar milhões, como fazer, como triunfar. Geralmente os títulos das pregações hoje é só isso. Dificilmente você vai encontrar pregações com o título de como ser humilde, como santificar a sua vida, como arrepender-se, como abandonar o pecado, como vencer o pecado, e assim por diante. Glória a Deus. Então, a pessoa que recebeu a Cristo, ela vai ter conversão espiritual, e sem conversão não há solução. É algo que reconhecemos com a nossa mente e aceitamos no coração. É crer somente em Jesus para a sua salvação e mais nada. Quando eu ouvi o Evangelho pela primeira vez, através de um jovem da Assembleia de Deus, ele não falou para mim que eu ia ter muito sucesso na vida. Ele nem prometeu para mim que eu ia ser pastor. Eu não sabia que eu ia ser pastor. Ele falou para mim que eu estava perdido, e que se eu continuasse daquele jeito eu iria para o inferno, e que o único meio de salvação era Jesus, não tinha outro. Eu criei, e eu acreditei, e eu fui para a igreja, e eu sentava lá no banco, todo culto, novo convertido, e eu só chorava de alegria. Tudo que aconteceu no culto era motivo para eu chorar de alegria. Alguém cantava um corinho, que maravilha, eu já começava a chorar. Alguém dava um testemunho assim. Eu não estava lá pensando em ser diácono, ser pastor, ser escritor, ser professor. E isso aconteceu porque eu não teve como eu evitar isso. Eu vivo coisas na minha vida hoje que eu não gostaria de viver. Por exemplo, eu vivo em São Paulo faz 20 anos. Um dia eu bati o pé, eu nunca vou morar em São Paulo. Eu morava em São José dos Campos. De vez em quando eu vinha para cá, eu olhava essa cidade enorme, que me assustava, né? A gente ouvia falar tanta coisa. Deus me livre, nunca vou morar nessa cidade, pois moro aqui há mais de 20 anos. Eu punhado de coisa, eu não queria ser pastor, eu fugia de consagração. Tinha consagração de obreiro, eu fugia, ficava lá por fora, com medo de ser chamado. Eu não queria ser diácono, eu não queria ser presbítero, não queria ser cargo nenhum na igreja. Eu queria continuar distribuindo folheto, indo nas igrejas, falando de Jesus. Esse era o meu prazer. Eu não queria. Aleluia! Mas não teve como fugir. Chegou um dia que não deu mais para fugir. Que bênção! Hoje a turma corre atrás, a turma entra na internet para comprar diploma daqui, comprar credencial de pastor ali. Não precisa. Se Deus tem um plano na sua vida, Ele vai cumprir. Ele é poderoso. Glória a Deus. Então é crer somente em Jesus para a sua salvação e nada mais. Não se mistura fé cristã com astrologia, com reencarnação, com devoção a santos, ou mesmo a Maria, a mãe do Senhor. Eu fui um idólatra, fui um mariólatra. Eu tinha um apego à Nossa Senhora que era difícil de quebrar. Foi difícil. Eu me converti na Assembleia de Deus e eu tenho certeza, eu era convertido, mas eu não largava a Nossa Senhora, escondido do pastor. O pastor não sabia. Eu já tinha parado de fumar, parado de beber, mas não queria parar com a minha reza para Nossa Senhora. O pastor não tem que saber. Eu não vou largar a mãe querida, porque essa era a minha história de vida. E eu um dia estava lá na fábrica da Embraer, cantando o hino de Nossa Senhora, que eu não sabia cantar os hinos da harpa. Ainda não sabia. E eu cantando o hino de Nossa Senhora, o irmão vem por trás de mim, o irmão que me evangelizou. Que hino que é esse, irmão Paulo? Que hino é esse, irmão Paulo? E eu fiquei com muita raiva dele ter me pego assim, naquela situação. Fiquei com muita raiva e ele respondeu: isso não é de crente não, isso não é de crente. E ele falou uma palavra que resolveu. Só uma palavra que ele falou, ali foi a minha libertação desse assunto aqui. Ele disse assim: e eu pensando que você já estivesse liberto.
Eu estou liberto, sim. Nunca mais. Eu tenho nojo de idolatria. Agora, eu tenho uma grande admiração por Maria, a mãe do Senhor, mulher de Deus, mulher maravilhosa, exemplo de fé para nós. Mas ela não é aquilo que muita gente diz ela ser. Rainha dos apóstolos, rainha dos profetas, rainha dos patriarcas, porta do céu, torre de marfim, torre de Davi, arca da aliança, socorro dos pecadores, mediadora, assim por diante. Nada disso. E outra, eu pergunto para as pessoas que um dia creram como eu: Maria foi uma mulher humilde ou orgulhosa? Não, Maria foi humilde. Ah, tá. Maria foi humilde. Eu também concordo. Então, uma pessoa humilde não aceitaria ser chamada desses tipos. Peraí, gente, eu não sou nada disso que vocês estão falando. Vocês sabem quem que eu sou? Eu sou a serva do Senhor. Eu sou a escrava do Senhor. É isso que eu sou. E foi isso que Maria disse. Essa é a palavra que nós temos dela. Não se mistura de maneira alguma a fé cristã com essas coisas. O cristão também não tem preocupação com dias santos para servir a Deus. Eu como carne na sexta-feira santa. Qual o problema? Para mim não tem diferença sexta-feira santa, da segunda-feira, do sábado, do domingo. Eu como carne a hora que eu quiser. A hora que eu quiser, a hora que eu puder. Eu só não como quando estou jejuando, porque aí Deus toca meu coração para jejuar, vamos jejuar. Mas fora disso, nós não guardamos um dia determinado do ano. Não tem isso. Não há espaço nem para religião na nossa vida. Agora, o crente deve, no mínimo, separar um dia na semana para buscar a Deus, para estar na sua casa. A sua vida deve girar em torno da Bíblia, da oração, do servir ao próximo. Se você não está vivendo isso, faça um check-up na sua vida espiritual. Eu não posso dizer se você está salvo ou perdido. Só você sabe no que ou em quem você está confiando para ir ao céu. Porém, nós temos promessas de Deus quanto a essa questão. Eu gosto de estar em João 5,24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós assembleanos, porque eu me considero um assembleano, eu me converti na Assembleia, fui ordenado pastor da Assembleia, e assim me considero. Nós temos um problema muito sério com a justificação pela fé. Os crentes da Assembleia de Deus, a maioria, vive o tempo todo com medo de perder a salvação. O tempo todo. E alguns acham que até perdem mesmo. Perde na segunda, recupera na terça, depois no sábado ele perde de novo, e no domingo ele recupera a salvação, e assim vai perdendo. Eu não creio nisso. Eu creio que a pessoa nasce de novo uma vez só. E se ela um dia apostatar-se, ela nunca mais volta. O fato de uma pessoa estar passando por dificuldade na vida espiritual, até parou de vir à igreja, está vivendo um momento difícil, pode ser espiritualmente, está num momento ruim na vida dele, não quer dizer que ela está perdida. Nós vamos encontrar Davi assim na Bíblia. Eu creio que tem muita gente aqui, talvez ninguém aqui já pecou como Davi pecou. Pecado terrível. Mas nem por isso você vai encontrar o nome dele lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. E o que eu acho mais bonito em relação a isso, que o nome de Davi aparece umas 70 vezes no Novo Testamento. Mas nenhuma vez no Novo Testamento o pecado dele é mencionado. O Espírito Santo não permitiu. O nome de Davi vai ser mencionado, mas o pecado de Davi, não. E se cumpre, aleluia, a palavra de Deus: dos teus pecados não me lembrarei. A pessoa que está passando por uma dificuldade espiritual, moral hoje, ninguém sabe se amanhã o Espírito Santo vai agir na vida dela, ela é restaurada e ela continuará a sua caminhada espiritual, com certeza. Então é importante isso. Então nós vamos ver outros textos da Bíblia, por exemplo, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há vários outros. A Bíblia diz em Hebreus 6:18 que é impossível que Deus minta e que Ele promete, o que Ele promete Ele cumpre. Se você já colocou a sua fé em Cristo e o recebeu como Senhor e Salvador e vive conforme a sua palavra, então você está salvo.
Não é que você será salvo, você já está salvo. Olha, irmãos, é complicado. Eu conheci irmãos assim, distribuindo folheto para ver se chega no céu. Ai, não estou fazendo a minha parte. Quem sabe Deus faz a dele. E aquele negócio. Isso é uma abominação. Essa pessoa nunca entendeu a graça de Deus. Eu não sei se eu já falei aqui com vocês, se já falei isso. Me perdoe por repetir. Mas há anos atrás, há uns 30 anos atrás, nós cantávamos um corinho que eu considero hoje uma abominação. Eu cantava também. Fazendo tudo para Jesus gostar de mim. Isso é uma heresia. Aonde se viu você dizer que está fazendo tudo para Jesus gostar de você? Isso não é bíblico, irmãos. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós éramos inimigos da sua cruz. Nós estávamos no reino das trevas. A Bíblia diz em Colossenses que Ele nos arrancou do reino das trevas. Você sabe por quê? Nós não saímos do reino das trevas, nós fomos arrancados, nós fomos tirados, porque nós nem queríamos sair. Eu não queria ser crente, eu tinha raiva de crente, mas Cristo me arrancou, venceu o meu endurecimento, quebrou e quebrantou meu coração e me trouxe para o reino da luz. Como é que eu vou fazer alguma coisa para Jesus gostar de mim? Já gosta de mim muito, sempre me amou desde antes da fundação do mundo. Então precisamos entender melhor essa questão da graça de Deus. Uma outra coisa que nós vamos observar na pessoa que nasceu de novo é que haverá uma mudança espiritual nessa pessoa. O verdadeiro crente tem o desejo de andar na luz, de ter comunhão com Jesus. Jesus é a luz. João 8:12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Você vai ver ainda em 1 João capítulo 1, versículo de 6 a 7, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não dizemos a verdade. Então nós vemos isso no versículo 7, se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há outras coisas que João aponta. Por exemplo, o verdadeiro crente tem desejo e disposição para fazer a vontade de Deus. A verdadeira salvação, isso está em 1 João capítulo 2, versículo de 3 a 6. A verdadeira salvação é caracterizada pelo desejo de obedecer a Deus. Como é que alguém pode servir a Deus emburrado? E aí, irmão, eu vim na igreja, mas estou muito emburrado. Vim sem alegria, não vou louvar, não vou. Ninguém faz isso. Como é que alguém vai entrar no céu emburrado? Não, vamos lá para o trono de dentro. Eu estou emburrado. Não vai ser assim. Como é que alguém vai fazer isso? Não. Eu nem queria vir, me trouxeram, eu não era nem para estar aqui no céu, me enganaram, acabei entrando. Olha isso, sabe? De acordo com o versículo 6, a pessoa genuinamente salva desejará andar como Jesus andou. O verdadeiro crente não vive no pecado. Está em 1 João 3, versículo de 8 a 10. E diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Agora, olha o que diz 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. E João não está falando da perfeição cristã, pois os crentes pecam, os pastores pecam, os crentes pecam. Isso está em 1 João capítulo 1, versículo de 8 a 10. E a questão é: se você consegue pecar e isso não incomoda, então provavelmente você não é salvo. Se você vive no pecado e isso não te incomoda, então provavelmente você não é salvo. Se você vive com pecado em sua vida e não sente dor no coração para ter uma comunhão com Deus, a sua comunhão com Deus restaurada, eu sugiro que você venha a Cristo hoje à noite, porque você não é salvo. Desse jeito você não é salvo. É Jesus, aleluia. As pessoas salvas também erram ou pecam.
mas não sentem mais prazer com o pecado, como sentiu antes de ser salvas. Não sentem mais. E quando pecam, elas não escapam. O crente, quando peca, ele não escapa. Deus trata com esse crente em amor. É o que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrepende-te. Você não vai ter paz. Se você realmente é um cristão, e se você pecar, você não vai ter paz. A primeira coisa que vai tomar conta de você é uma inquietude, uma falta de paz. Você vai perder até o pique para orar. Eu vou orar, mas Deus não ouve um rebelde, um pecador. Como é que eu vou orar? Aquele negócio. Você vai sentir um desânimo muito grande para ler a Bíblia. Não tem jeito. O pecado acaba conosco. O pecado acaba com qualquer crente. Você perde a sua alegria e você vai começar a dar desculpa para não vir mais louvar aqui na frente. Olha, eu estou agora estudando, eu tenho algumas coisas, eu estou no trabalho, eu estou fazendo hora extra. Você vai arranjar desculpa. E se um filho seu, uma filha sua ficar doente, você vai preferir pegar o telefone, ligar para algum irmão, orar pelo seu filho, do que você mesmo orar, porque você vai se sentir sem condições. O pecado quebra a nossa intimidade com Deus, derruba o nosso semblante, tira a nossa alegria, e nós ficamos até com medo do futuro. E agora? Porque Deus faz isso, porque Deus nos ama. Se Deus permitisse você ter alegria no pecado, prazer no pecado, paz no pecado, seria uma tremenda, um ato impensável de Deus. Deus faz isso para que você volte. O filho pródigo não pode se sentir bem no chiqueiro, comendo com porcos, ouvindo lá o barulho dos porcos. O filho pródigo não se sente bem longe da presença do seu pai. Eu tenho que voltar. Meu pai me espera. A abundância de pão, a festa, a alegria, a restauração. Eu preciso correr para a presença de Deus. Aleluia. E quando você volta, o pai não está aqui com chicote, com chinelo para te dar chinelada e nem para te dar chicotada. Ele está de braço aberto. Vem, filho meu. Vem, meu filho. Vem, minha filha. O papai está aqui te esperando. É assim. Isso é evangelho. Essa é a graça de Deus. Que bênção. E nós podemos chegar por causa do sangue de Jesus. Deus trata conosco assim. E se não houver arrependimento, Deus trata com as pessoas em julgamento. É o que está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, onde Paulo recomenda que alguém seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, a fim de que a alma seja salva. Veja o que está em 1 João 5,16. João escreve assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. A questão é essa: o ímpio corre atrás do pecado e ele tem prazer no pecado. O ímpio paga para pecar, ele até paga para pecar. O crente é o contrário. O pecado é que corre atrás dele. O pecado está atrás de mim, eu preciso correr. Eu preciso correr. Foi por isso que você vê gente na rua correndo, gente na Bíblia correndo. Elias correu. Elias correu. E Paulo disse a Timóteo: foge das paixões da juventude. Foge, Timóteo. Tem que fugir. E às vezes o pecado alcança o crente. E quando alcança, o crente fica arrasado. Você já viu um crente chegar para você dizendo: irmão, pequei, estou tão feliz, pequei. Irmão, como é bom pecar, não sabe pecar não. O pastor fica falando aí para a gente do pecado. Pecar é bom demais, vou até continuar pecando, vou até aprender a pecar mais. Isso não é conversa de crente, é o contrário. A gente percebe como ele fica arrasado, a pessoa fica arrasada, porque nós não vivemos dessa maneira de jeito nenhum. Então, o pecado, quando alcança, arrasa com ele. Outra marca de uma genuína conversão é que a pessoa salva, ela recebe alegremente a palavra de Deus quando a palavra é pregada ou lida. Ela gosta da palavra de Deus. Infelizmente, nós fazemos parte hoje de uma geração que deixou de lado a palavra de Deus. Aliás, você pode ver que até a escola bíblica dominical, ela sofre ataques hoje. Você vai encontrar pastores
pastores e pregadores, e tem uma turma no rádio, na televisão, que eles zombam da escola bíblica dominical. E tem muitas igrejas para ir, que tudo que elas precisam é de um salão com 2 banheiros, é só isso, e fazem 5 cultos por dia. É um banheiro feminino e masculino, não tem classe para criança, nem para adolescentes, nem para juniores, nem para jovens, elas não têm interesse em ensinar a palavra de Deus, e funciona como um boteco. Tem que vender, um culto atrás do outro, um culto atrás do outro. Ninguém ouve a palavra. O que se ouve geralmente é isso: dai e ser-vos dado, boa medida, recalcada e sacudida. Se oramos, me dá com alegria, trazer todos os dias da casa do Senhor. Isso é direto, é o tempo todo. Esse discurso é decorado. Esse discurso já é feito no fundo do inferno, para agradar as pessoas e para arrancar o dinheiro das pessoas. Mas Cristo nos enviou para sermos ministros da reconciliação, para pregar a vida. Nós não podemos funcionar do jeito. Aleluia. Para sermos ministros da reconciliação. Então é muito complicado. Esses pastores que fazem 5, 6, 7 cultos por dia, que tipo de pregação eles vão preparar? Como é que eles vão ministrar? Funciona como uma rodoviária no tempo. A gente saindo, a gente entrando, a gente chegando, a gente indo embora, assim por diante. Não há senso de comunhão, não se cresce, não se investe no crescimento espiritual das pessoas. Sabe, irmãos, eu não estou interessado em ser pastor de uma igreja grande. Eu não tenho interesse nisso. Eu não tenho interesse em pregar para um estádio lotado de gente. Eu não tenho interesse em ser pastor de uma igreja com 20 mil membros, 50 mil membros. Eu não preciso disso. Eu quero cuidar das pessoas que Jesus colocar no meu caminho para cuidar. O próprio Jesus não partiu para isso. Jesus uma vez reuniu mais de 5.000 pessoas, ou mais de uma vez. A multidão o seguia, mas ele resolveu trabalhar com os 12, investiu neles. Paulo faz a mesma coisa. Eu quero ser fiel naquilo que ele me colocar. Não estou interessado em coisa muito grande. É muito melhor ser fiel do que ser famoso, do que ser bem sucedido. Deus não nos chamou para sermos bem sucedidos, mas para sermos fiéis. E eu vou dizer uma outra coisa: é muito melhor ser fiel do que ser feliz. É muito melhor. E a turma está em busca só de felicidade. Então nós vamos ver que uma outra marca, a pessoa tem prazer, a pessoa não discute, não duvida da palavra, não fica com raiva quando ouve a verdade. E Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. João capítulo 10, versículo 27. Eu estou preocupado hoje com doutrinas que estão entrando no seio da igreja brasileira, o teísmo aberto, a teologia relacional, que duvida que Deus é onipotente, onipresente. Deus não tem todo o poder. Se ele tivesse todo o poder, ele impediria algumas tragédias. Estão ensinando isso agora. E um punhado de outras novidades que estão chegando por aí. Gente que ataca a Bíblia. É lamentável que vários pastores hoje no Brasil estão orientando as suas ovelhas a ler o livro A Cabana, um livro herético, que distorce a Trindade, que prega o universalismo, que todos vão chegar lá. Isso é mentira. Jesus diz que a porta da salvação é estreita, são poucos que entram por ela. O caminho que conduz à vida é estreito, são poucos que entram por ele. Mas tem uma turma pregando aí que todo mundo vai chegar. Não importa se você é mormon, se é muçulmano, não importa se você é ateu, e até o diabo vai entrar também nessa história da salvação. Nada tem a ver com a palavra de Deus. E tem outra coisa: eu não conseguiria orar a um Deus que não tenha todo o poder. Como é que eu vou orar a um Deus que não tem todo o poder? Eu vou chegar nele e vou ter que dizer: Deus, eu estou com uma encrenca aqui para resolver, mas agora eu aprendi a me ensinar que o Senhor não tem todo o poder. Então eu não sei se o Senhor pode resolver essa encrenca. Eu não sei. Essa está no seu alcance? O Senhor tem condições de resolver? Não, eu não preciso chegar assim diante do meu Deus, porque a Bíblia diz que Ele conhece o fim antes do princípio, que Ele é o Todo-Poderoso, que não há ninguém que possa impedir o seu agir. E Ele mesmo pergunta no livro de Isaías: operando eu, quem impedirá? Nada pode impedir o agir de Deus. Sabe, irmãos, estou do lado melhor. Eu creio assim, que Deus tem todo o poder, sabe tudo, está em toda parte. Agora, essa turma que prega, que ele não tem, quando chegar lá no céu, vai ficar em maus lençóis. Nem sei se vai chegar no céu, vai chegar em algum lugar, né? Vai chegar em algum lugar e vão ter que ouvir de Deus. Por que você mentiu a meu respeito?
Agora, se Deus não for todo poderoso, que eu creio que Ele é, eu pelo menos vou chegar lá no céu e vai dizer para mim: Paulo, muito obrigado porque você encheu minha bola. Eu não sou todo poderoso, mas pelo menos você encheu minha bola. Eu não sou tudo aquilo que você falou. Pelo menos estou no lado, né? Mas eu creio que a Bíblia revela sobre Deus, Deus de todo poder, de todo conhecimento, de toda glória. O desejo de ouvir a palavra, o desejo de entender a palavra, o desejo de obedecer a palavra são indicadores de uma conversão genuína. Tem uma turma que não consegue mais ouvir a Bíblia, só vive de show em show, show de cá, show de lá, atrás de gente famosa e conhecida, não conseguem parar para ouvir a palavra de Deus. Uma outra coisa que acontece na pessoa que foi salva, realmente salva, é que essa pessoa terá amor genuíno pelo próximo. E João fala muito sobre o amor na sua primeira carta, capítulo 2, versículo de 9 a 11, capítulo 3, versículo 14, 15, capítulo 4, versículo 7, 8 e 11. Aí no capítulo 4, você vai, versículo 12, 20 e 21, cheio de palavras sobre o amor. Se você é salvo ou salva, isso será a realidade na sua vida. Você vai amar. Não tem escolha. Você não tem escolha. Você vai ter que me amar. E eu vou ter que te amar também. E este amor se manifesta de várias maneiras. Por exemplo, haverá um desejo de ter comunhão e de adorar com outros crentes. A gente tem alegria de vir para a igreja. Está em Hebreus 10, 25. Não seja como aqueles que abandonam as suas congregações. O crente não pode fugir da igreja. É muito complicado, irmãos, a gente ter membros da igreja que ele vem um culto e falta 2. Ele vem um domingo e falta 2 domingos. Aí ele vem no domingo seguinte e falta mais 3. E mais difícil ainda é quando aquele crente que chega para mim e diz: pastor, conta comigo, pastor. Estou aí, conta comigo. E ele some. Depois de 6 meses ele aparece: pastor, tive umas dificuldades, estou aí de novo. Pastor, agora contar comigo agora eu voltei mesmo, voltei para ficar. Aí ele fica mais 15 dias e some de novo. Sabe o que dá vontade de falar? Vai procurar a tua turma, porque você não pertence aos salvos. Porque a pessoa que é salva em Jesus, ela vai ter desejo de congregar, de estar com os irmãos. Ela sente falta, porque aqui Deus te usa para falar com alguém, e Deus vai usar alguém para falar com você. Se nós somos abençoados e abençoamos uns aos outros. Uma outra coisa importante é a preocupação com o bem-estar dos demais da família de Deus. Tem alguém sofrendo, chorando juntos. Tem alguém alegre, nos alegramos juntos. É o que diz Romanos capítulo 12, versículo 15. 1 Coríntios 12, 26. Olha, Gálatas 6, 2 diz que devemos levar as cargas uns dos outros. Então nós caminhamos assim. Uma pessoa salva, ela se preocupa quando ofende alguém. Aleluia. E cuidado com isso. Sabe, crente não pode dar patada nos outros. Aleluia. Está errado. Ser ríspido, hostil, tratar mal as pessoas. Isso não é cristianismo. Sabe, é melhor você aguentar a ofensa do que sair ofendendo os outros. Aleluia! E não importa se você seja pastor, ou se você seja um oficial da igreja, ou um simples membro da igreja, nós temos que respeitar as pessoas. É verdade. Sabe, eu vivi uma experiência, eu vou contar.